Impressões poderosas. Celtincardia. Depois que o rei feiticeiro explicou a situação como estava agora para a rainha Shubri, ele olhou em volta da mesa, onde o rosto dela tremia de raiva, os rostos dos outros anões refletiam medo e ansiedade. No entanto, o rei feiticeiro não parou por aí. Além disso, as defesas da teocracia Slane estão rachando, a insurreição usando uma paladina caída chamada Remédios Custódios será derrotada em breve, e minha própria invasão está prestes a contra-atacar diretamente no Lago Crescente, embora isso possa levar algumas semanas de trabalho. Mesmo assim, antes que eu tenha que impedir que a neve caia, o pior da guerra terá passado, e a maior parte das terras restantes estará em minhas mãos. Ele abriu as mãos, como se estivesse falando casualmente, e não transmitindo a maneira como o mundo estava mudando sem que eles percebessem. Com licença. A mão de um anão negro se ergueu. Sim? Ainz perguntou. Ah, sim, meu nome é Aldon, sou o chefe dos magos. Tenho certeza de que o entendi mal, mas pensei que você tivesse dito, antes de impedir que a neve caia. O que você quis dizer? Sua voz carregava uma nota de incredulidade, embora não estivesse claro para Ainz se era o que ele ouviu ou a ideia que ele pensou ter ouvido. Não, sua audição está boa, se os combates se estenderem até que as tempestades do final do inverno cubram as áreas de conflito, impedirei que a neve caia. Para mim, mudar o clima é uma tarefa trivial. Embora isso perturbaria os ciclos da natureza, ainda assim, para encerrar a disputa mais cedo, valeria a pena fazer. Ainz disse casualmente. Gondo escondeu seu sorriso enorme e presunçoso atrás de sua taça enquanto fingia beber do recipiente agora vazio, enquanto Yuri Alpha e Tuari mordiam os lábios para evitar que suas próprias expressões mudassem. Quão poderosa é a sua magia? Você pode usar até o 6º nível? Aldon perguntou em dúvida. Ah, não, posso ir até o estágio super nível. Ainz respondeu. Aldon colocou o polegar e o indicador logo abaixo dos lábios e acariciou o local pensativamente. Não sei, o que é, se puder perguntar humildemente, Majestade. Ele disse, olhando atentamente nos olhos vermelhos do rei esqueleto. Existem 10 níveis de magia, e um além que é chamado de super nível, uma versão mais poderosa de seu antecessor, então se desejar chame de nível 11, e eu posso usar todos eles. Ele respondeu sucintamente. Aldon primeiro ficou pálido, depois arregalou os olhos. Certamente você está brincando com esse velho anão, isso não pode ser. Pode? Ele perguntou. Eu não seria tão rude a ponto de lançar um feitiço de avaliação em você, mas geralmente tenho a sensação quando alguém possui força mágica, mesmo sem um feitiço, e não sinto nada. Ah, isso é por causa disso. Ainz disse, e ergueu uma mão esquelética, e apontou para um dos anéis nela. Isso esconde os limites da minha habilidade mágica. Ele explicou pacientemente. O rosto sombrio e trovejante da rainha Shubri mal conseguia conter sua raiva, e sua voz não era muito melhor quando ela disse: quando você entra na casa de outra pessoa como convidado, é considerado rude trazer segredos. Ainz não mordeu a isca. Gondo quase o fez, mas Ainz levantou um dedo, e assim ele evitou liberar sua raiva pelo tom usado com o rei feiticeiro. Não fiz isso para manter segredo, fiz para não causar angústia durante o jantar. O último que olhou vomitou no chão. Ele disse, e acrescentou. Mas se for o desejo do meu anfitrião, eu, como convidado, devo atender. Aldon olhou para a rainha, que assentiu enfaticamente. Por favor, Vossa Majestade. Ele perguntou com o maior respeito em sua voz. Posso sugerir um balde primeiro? Ele perguntou apenas meio sarcasticamente. Aldon olhou para a rainha, que revirou os olhos, e encontrou o olhar de um servo. Ela saiu rapidamente da sala, e voltou um momento depois com um pequeno balde que colocou ao lado de Rive Aldon. Ainz removeu seu anel, e Aldon lançou seu feitiço enquanto o rei feiticeiro esperava pacientemente com uma mão cruzada sobre a outra na mesa de pedra. Aldon imediatamente foi até o balde. O mundo balançou como se ele tivesse caído de um penhasco em estado de embriaguez. Ele segurou o rosto bem além da borda, e expeliu toda a refeição, e todos os destilados que acabará de consumir. Os outros na mesa assistiram com horror absoluto enquanto o usuário de magia mais poderoso do Império sob a pedra adoecia violentamente pela mera observação do poder do rei feiticeiro. Ainz esperou enquanto o anão começava a cuspir o restante, tamborilando levemente os dedos esqueléticos sobre a mesa,
fazendo um som persistente e rítmico de batidas. Vários dos que estavam sentados por perto se perguntaram se isso seria algum tipo de contagem regressiva para sua morte. Seus olhos estavam paralisados nos ossos sem vida enquanto enviavam lentamente o som suave das batidas da morte ecoando de parede a parede. As paredes de pedra que eram a própria carne de seu Deus pareciam subitamente se transformar em um mausoléu, enquanto o grande buraco que era seu lar parecia um local de descanso final. Por fim o Rive se levantou, e pousou o balde. O rosto da rainha Shubri parecia humilhado e furioso, e seu humor não melhorou quando ele olhou para o rei feiticeiro, e perguntou: "Você é Deus?" As palavras suaves ricochetearam de parede a parede, como se o salão cavernoso não quisesse abandoná-las. "Isso é uma questão controversa no momento, embora haja aqueles que me adoram como tal." Ele adicionou: "Eu o chamo de Deus." Gondo disse bruscamente: "Para mim, ele é o Deus das runas, da magia e dos sonhos. Alguns humanos o chamam de Deus da justiça, e alguns homens-fera o chamam de Deus da guerra, enquanto os elfos o chamam de Deus da vida." Ele ergueu sua taça, e Yuri a encheu para ele. Ele acenou com a cabeça em agradecimento, e acrescentou: "Sou um ferreiro de runas, filho de um ferreiro de runas. Continuei com elas quando todo o meu país abandonou nossa arte, e elas quase foram perdidas. Ele salvou nossa arte desse destino. Não sei o que é um deus, e o que não é um deus, mas se ele não é um, não sei o que é." Ele terminou sua taça, e bateu com força na mesa. "Não sou um nobre, não sou um guerreiro, nem um rei, nem mesmo um vereador, mas posso lhe dizer uma coisa: se não fosse por aquele rei ali, então não haveria anões no norte hoje, nossas artes estariam perdidas, e se algum de nós sobrevivesse, seria como exilados sem teto dispersos, sem futuro além do túmulo." Gondo terminou enfaticamente ao descobrir que apreciava a força do álcool, se não a natureza da companhia deles. O rosto de Yuri não mudou de expressão, mas Gondo sentiu-a sorrindo para ele por trás de suas costas. O rosto da rainha Shubri não perdeu nada da sua expressão azeda. O Rive, entretanto, ficou mais entusiasmado. "Eu quero ouvir tudo." Ele disse, e então Gondo começou a contar a história dos anões de sua cordilheira natal, as coisas terríveis que aconteceram, a perda quase total de seu trabalho único, seu encontro com o rei feiticeiro, e como o mundo deles virou de cabeça para baixo. A mesa, normalmente repleta de conversas, ficou em silêncio, exceto pela história de Gondo. Ains quase riu mais de uma vez dos pequenos exageros que ele estava colocando nas coisas, mas a verdade é que a história não precisava de exageros. 2 horas e meia depois, ele terminou, dizendo: "E foi assim que os dragões de gelo se tornaram montarias, e servos de Sua Majestade. Os Quagoa foram conquistados, as artes rúnicas salvas, nossas cidades com todos os seus tesouros restaurados para nós, e nosso reino, ao ficar sob seu governo, entrou na era mais próspera e segura que já teve em 1000 anos." Houve olhares de admiração e descrença por parte dos colegas bronzeados. "Está tudo muito bem, presumindo que seja como ele diz." A rainha Shubri começou: "Mas isso me obriga a perguntar a você, o que o traz até nós hoje? Você tem uma guerra acontecendo, e agora parece que nós também." Ela disse infeliz: "Você está lutando uma guerra?" O rei feiticeiro perguntou: "Contra quem? Há Quagoas aqui também." "Não, não conheço nenhum Quagoa, suponho que não seja nada significativo, apenas uma rebelião de escravos que saiu do controle brevemente. Vamos matar todos eles, alimentar nosso Deus com eles, e seremos mais fortes por isso." Ela disse com um encolher de ombros desdenhoso: "Suponho que poderia me oferecer para ajudá-la com esse problema, se você precisar. No entanto, como não tivemos contato um com o outro antes, e não temos tratado comercial nem aliança, isso não seria de graça, e o preço que eu pediria não é pequeno." Ele disse pragmaticamente. Os anões que estavam sentados em suas cadeiras se inclinaram para a frente, e olharam em sua direção com grande interesse. A rainha Shubri riu: "Acho que podemos lidar com uma pequena rebelião." Mosirok. A cidade de Mosirok era uma das principais exportadoras de musgo comestível e de tecido. A umidade natural que vazava da pedra resultava em uma taxa constante de crescimento que precisava ser colhida quase todos os dias por enormes equipes de trabalhadores escravos. Como resultado, apesar do fato de Mosirok possuir mais de 100.000 anões negros, eram necessários mais de 80.000 escravos.
Além do negócio de tecidos e alimentos, a indústria mineira era um local de trabalho constante, pois ficava perto do Grande Abismo, onde os cadáveres dos escravos eram jogados todos os dias, enquanto Mosirok não era a única cidade de descarte, era a maior, e os escravos viviam todos os dias sendo lembrados de que não importava o que fizessem pelo resto de suas vidas. Seriam jogados no abismo como lixo descartado para alimentar o poder mágico de seu deus da montanha. Foi uma existência miserável. Qualquer escravo concordaria, Trau sabia muito bem disso, ele era um deles. Antes de ser escravo, ele era caçador. Quando Jaldabaoth chegou, ele estava entre aqueles que foram capturados e vendidos. Ele passou acorrentado de mão em mão até cair nas carroças dos elfos negros, que por sua vez o venderam aos anões sob a montanha. Como resultado, ele não via o sol há anos. Às vezes ele pensava que era apenas um sonho, que sempre estivera ali sob o céu brilhante e musgoso de Mosirok, que o sol, outrora tão vívido e brilhante, era apenas uma fantasia nascida do sono e da esperança fútil. Ele enxugou a testa. Ele estava suando e fedia, ambos eram estados constantes nas temperaturas quentes e úmidas daqui. A pedra da qual o musgo cresceu estava quente ao toque, e a água que escorria era apenas um pouco menos quente. O musgo que eles cortaram com seus raspadores pouco úteis, em sua maioria rombos, estava encharcado, sujo, encardido, e quase quente o suficiente para queimar a pele. Trau havia desenvolvido uma tolerância ao toque na forma de calos grossos agora, mas isso não significava que ele gostasse mais do trabalho do que quando começou. Encheu sua cesta de cotas, e desceu a escada com muito cuidado, era uma coisa barata, velha, e remendada em vários lugares. Não era exatamente a madeira mais forte, mas até que alguém quebrasse, não seria substituída. Se um escravo quebrasse a perna, e daí, se um escravo batesse a cabeça, e morresse, bem, era uma pena. Seus mestres anões simplesmente os usariam para alimentar o abismo, e os substituiriam. Foi uma existência odiosa. Ele desceu cautelosamente da escada, e olhou mais uma vez para a enorme parede em que ainda estava trabalhando, com 5 cestos dentro, e 95 cestos faltando. Parecia que ele mal havia feito um estrago em seu remendo. Ele foi tirado de seu devaneio quando o chicote de um superintendente anão negro bateu em suas costas. Ele uivou, e caiu de joelhos, segurando o ferimento, mas sem ousar soltar o valioso musgo. De volta ao trabalho. O capataz gritou, e brandiu o chicote enquanto Trau olhava para ele. Ele se levantou, e saiu correndo, despejando seu suprimento em uma grande carroça, e recebendo uma nota de um capataz para marcar sua quinta entrega. Cada retorno merecia uma ficha, e quando o turno terminasse as fichas seriam contadas em uma mesa, se a cota fosse atingida, eles comiam. Se a cota não fosse cumprida, eles não comiam. Se a cota ultrapassasse dramaticamente os números esperados, às vezes havia pequenas recompensas. Vinho azedo barato, bolo de mel, rações extras ou tempo conjugal com o homem ou a mulher de sua escolha na mesma equipe de trabalho. Em teoria, o sistema era quase justo. Mas na prática, os guardas perdiam as moedas dos trabalhadores de quem não gostavam, ou simplesmente contavam mal, ou impunham uma penalidade por algum desrespeito real ou imaginário. Escravos que atuavam como informantes recebiam fichas extras em troca de vantagens extras, e assim por diante. A última recompensa, a do tempo conjugal, destinada a desencadear a divisão e a hostilidade entre os escravos, acabou por evoluir para algumas regras não escritas que os próprios escravos aplicavam entre si. Um par que estivesse interessado um no outro combinaria silenciosamente para trabalhar mais próximo, e chegaria a uma espécie de pacto pseudo-conjugal, em que usariam suas fichas para ter tempo conjugal, e uma vez entendido que um par havia efetivamente formado um par unido, nenhum outro prisioneiro deveria usar suas fichas em nenhuma das partes do casal. Embora os guardas não se importassem, os outros escravos sim, e, bem, um acidente pode acontecer em qualquer lugar. Mesmo os informantes estavam mais seguros do que aqueles que tentavam perturbar um casal, porque os supervisores realmente se preocupavam em ter fontes de informação. Este sistema governou Mosirok por séculos, e era sob o qual Trau ainda vivia naquela manhã quando os sinos de alarme tocaram, e a infantaria leve dos anões negros, os cavaleiros de lobos, os magos, e a infantaria magicine correram para os portões.
O barulho era avassalador, sinos e buzinas soavam o alarme, e os anões gritavam ordens aos vivos que eram altas o suficiente para que Trau pensasse que iriam acordar os mortos. Os superintendentes fizeram seu trabalho com habilidade. Eles conduziam os escravos como gado para áreas pré-fabricadas onde poderiam ser facilmente protegidos em grande número. Alguns feitores eram mais ou menos cruéis do que outros, não perdendo tempo para lançar abusos verbais ou violência sobre seus escravos, mas os chicotes estalavam periodicamente, às vezes no ar como um aviso, às vezes nas costas desavisadas. No entanto, a maioria destes escravos já tinha sido libertada da sua rebeldia há muito tempo, e por isso, não fizeram qualquer esforço para lutar, apenas aceitaram maleavelmente a sua posição enquanto as correntes eram presas a postes de metal presos às paredes de pedra. Alguns superintendentes ficaram para trás para observar sinais de rebelião, mas a maioria tinha o dever de responder ao chamado de alarme. Atacar túneis era diferente de atacar paredes. O campo de fogo baixo e estreito significava que os conjuradores e arqueiros anões negros tinham um caminho fácil para atirar quando os rebeldes aparecessem. O túnel era largo o suficiente para 10 pessoas passarem lado a lado, e além dele havia uma série de portões para permitir a passagem de várias formas de tráfego de forma controlada. Cada portão era protegido por uma pequena torre que oferecia um campo de visão, e permitia que eles entrassem. Rastreie facilmente os campos de abordagem para direcioná-los no nível do solo. Hipoteticamente, invadi-los deveria ser uma marcha para a morte. Porém, Yuntaril tinha uma vantagem: a armadura ideal para os ogros que lideravam o ataque. Corpos. Cadáveres de anões negros. Os ogros que atacavam nas primeiras fileiras tinham cadáveres amarrados sobre seus corpos, e feitiços que atingiam os corpos primeiro. Flechas que afundavam na carne macia dos mortos, e não penetravam profundamente, ou geralmente não penetravam. Quando se tratava de ogros, eles já têm uma pele grossa e resistente, e então, em vez de cair como folhas de grama levadas pela brisa, eles avançaram, absorvendo o fogo lançado em sua direção pelos poucos guardas despreparados, e batendo nos portões a toda velocidade. Os portões não quebraram, mas eles dobraram, e mais importante, os ogros puderam jogar os pequenos e leves orques e goblins por cima, e assim pegar os soldados anões negros. As torres caíram, os soldados morreram, e os portões se abriram, permitindo que a enxurrada de escravos entrasse na cidade com uivos de fome, não muito diferente dos lobos gigantes dos quais os anões negros dependiam para a cavalaria. A fúria dos escravos foi desencadeada sobre os senhores, e eles não se tornaram mais senhores. Os capatazes sacavam chicotes, e tentavam desacelerar a maré enquanto procuravam espadas, apenas para descobrir que, ao desacelerar um escravo com um golpe forte no olho ou no peito, outro se aproximava, e removiam o braço que carregava o chicote, e os escravos continuavam o massacre. Os cidadãos dos anões negros viraram-se, e fugiram para dentro, tentando fugir da onda de terror e vingança, e como resultado, obstruíram as estradas, e ajudaram no massacre, ao mesmo tempo que impediram o resgate. Eventualmente, os escravos abriram caminho em direção a oponentes competentes. Anões com pernas protéticas rúnicas saltaram bem alto, e pousaram em um indivíduo, esmagando um crânio. Seus chutes fizeram goblins, orques e ogros voarem. Seus membros mágicos rúnicos eram geralmente espadas, machados ou martelos, estendendo-se em um grau ou outro sobre o que eram braços intactos. Para alguns o acessório estava no pulso, para outros até o cotovelo. Esses anões também eram equipados com armaduras impressionantes. Orixalcum era o padrão, embora os líderes pudessem ter adamantita, e estes também eram geralmente encantados. Foi somente quando a luta se tornou intensa e feroz, com a primeira onda de infantaria pesada Magacine detendo o avanço dos escravos, que Yuntaril deixou sua posição e se moveu para a frente. Encontrar espaço para lutar foi difícil, mas pé a pé, ele avançou até o campo de matança, e se viu enfrentando um anão extraordinariamente grande, enfeitado com uma armadura de adamantita, e mantendo uma posição central em torno da qual uma dúzia de escravos jaziam mortos ou gritando para morrer. O anão não tinha nenhum dos braços intacto, e em vez disso um era um longo machado de metal, enquanto o outro era uma massa. Os dois se entreolharam em um instante congelado da luta, uma pulsação momentânea em que ambos os lados se retiraram para fazer uma pausa para respirar antes que pudessem retomar a luta.
Cada um sabia que o outro havia escolhido sua presa, e Yontaril pegou o machado nas costas de um anão morto. Ao sinal tácito, anões e escravos se aproximaram novamente para atacar uns aos outros, e Yontaril sabia que tinha que terminar a luta logo, havia muita coisa em jogo nesta cidade. Se os magos se reunissem e viessem apoiar a infantaria pesada, o bombardeio mágico de bolas de fogo poderia acabar com a rebelião antes de sua primeira grande vitória. Ele rosnou e atacou o enorme anão. A massa desceu, mas ele não estava lá para receber o golpe. Ele se afastou, e o machado que era o braço esquerdo do anão se abriu como se fosse cortá-lo ao meio na cintura, mas Yontaril foi mais rápido. Ele caiu, deixou passar por cima, e pulou para trás, para cima, entrou, e ficou atrás do anão, girou, e usando toda a força de seu impulso, atingiu o anão na cabeça com o machado. O machado se dobrou em um estado inutilizável, incapaz de cortar o capacete de adamantita. No entanto, fez o enorme anão cambalear com a força, da qual Yorantil se aproveitou. Quando o anão caiu de frente, antes que pudesse se levantar, o enorme orque rebelde pisou forte perto da ponta do capacete, deixando-lhe um pequeno espaço entre a cabeça e o corpo, expondo o pescoço. E foi aí que ele enfiou a espada curta. O anão gritou, mas apenas uma vez. Feito isso, ele sacou sua espada curta, ergueu-a, e baixou-a, cortando o pescoço grosso com um só golpe. Ele pegou a cabeça, e a ergueu, o rosto atordoado e aterrorizado do anão negro, que devia ser uma figura de grande renome, olhou fixamente para a infantaria pesada, e o grito de guerra do orc carregou o ódio e a fúria das vítimas, desencadeada sobre os opressores agora indefesos. A vontade da infantaria pesada foi abalada, seu moral foi quebrado, o ataque dos escravos foi renovado com maior vigor, e embora alguns fossem anões de verdadeira coragem, tudo o que podiam fazer era trocar suas vidas por momentos ou minutos para os residentes da cidade escaparem, e muitos de seus camaradas com eles, lutando em uma retirada desesperada, estavam em menor número. E logo foram flanqueados à medida que os escravos varriam cada vez mais a cidade, deixando apenas cadáveres em seu rastro. Eles tiveram uma pausa novamente quando os cavaleiros de lobo gigante entraram na briga, vários escravos foram despedaçados e jogados corporalmente nas fileiras de seus irmãos, com a cavalaria rápida sempre ultrapassando a perseguição. Não foi até que algum escravo sensato começou a ordenar ao seu povo para tomaram o terreno elevado escalando prédios. E começaram a afastar a cavalaria com projéteis em forma de pedras, facas, etc., que não podiam ser esquivados em grande número nas ruas da cidade, que também se voltaram contra os senhores de escravos. Foi só quando os magos chegaram ao ponto onde seus feitiços estavam ao alcance que os rebeldes interromperam completamente seu avanço. Bolas de fogo e adagas de gelo choveram quase sem parar, dando aos lutadores apenas um momento de pausa antes que a mana fosse restaurada e o ataque fosse retomado. Os anões negros, no entanto, perderam todo o gosto pela batalha, e ficou claro que eles estavam apenas travando uma ação retardadora, e assim, quando os últimos soldados anões foram derrotados, Yontaril foi para o maior edifício que pôde encontrar, onde estava o estandarte de escudo preto e martelo branco pendurado, e ele jogou-o na rua. Aplausos ecoaram pela cidade, abafando os gritos dos moribundos, e o som de seus gorgolejos quando uma adaga bem colocada acabou com esses gritos permanentemente. Yontaril convocou uma reunião no centro da cidade, e então despachou 50 de seu povo para procurar o local onde os escravos haviam sido mantidos. Ele sentou-se no topo de uma plataforma improvisada em um prédio baixo, de um só andar, sendo simplesmente admirado por seus seguidores. De onde ele estava sentado olhando para eles, ele parecia ser um avatar de Deus, aquele que destruiu os senhores e libertou os escravos. Ele não disse nada, e não permitiu que nada fosse dito. O silêncio caiu sobre a cidade, e esse silêncio ainda continuava quando um goblin encontrou a posição de Thrall. O jovem orc olhou para ele com total confusão, incerteza, e uma centelha de esperança. O goblin sorriu, e com uma chave roubada retirada do cadáver de um dos capatazes do lado de fora, Thrall estava livre. Venha, ouça a voz do nosso libertador. O goblin disse com orgulho. Thrall esfregou os pulsos, eles estavam doloridos, ele não se lembrava da última vez que realmente os sentiu, mas doloridos ou não, ele os seguiu, porque isso era algo que ele queria ouvir por si mesmo.